Boa noite, amigos queridos do Centro Espírita Amor e Caridade. Que bom a gente vai estar junto um pouquinho, né? Fico muito feliz com essa oportunidade de estar junto de vocês. E eu vou convidar vocês para a gente unir os nossos pensamentos e fazer uma prece, então. Primeiro de tudo, agradecendo a Deus, a Jesus, por todo o amparo, por todo o envolvimento amoroso a cada instante da nossa caminhada. E rogando, Senhor, que derrame sobre cada criatura que sofre o seu amor, a sua paz, onde estiver a desesperança, a discórdia, a guerra, que possa estar um mensageiro seu a socorrer, a amparar, a abraçar, Senhor. Nós te pedimos, Mestre querido, a presença amiga dos trabalhadores espirituais dessa casa bendita de luz e de amor, que é o Centro Espírita Amor e Caridade. Que eles possam aqui estar nos intuindo, nos auxiliando no decorrer dessa nossa conversa. Muito obrigada por tudo. Que nós possamos iniciar esse pequenino trabalho, sabendo, Senhor, do seu amor e da sua paz a nos envolver. Muito obrigada por tudo sempre, Senhor. Graças a Deus. Bom, hoje a gente vai conversar sobre o capítulo 8. A gente vai falar sobre a simplicidade e pureza de coração, né? É um assunto muito gostoso da gente conversar, né? Porque envolve bastante amor, como sempre, quando a gente fala do Evangelho, quando a gente fala de Jesus, né? Mas, ao mesmo tempo, devido à nossa condição moral, é algo que ainda nos traz muita dificuldade trazer essa pureza, essa simplicidade para o nosso coração. E Jesus veio nos ensinando, nos exemplificando sempre isso, né? Os melhores sentimentos, o maior amor, a maior simplicidade, a maior pureza, para que nós também pudéssemos então atingir esse objetivo, né? E a gente fica pensando como, né? Como conseguir. A gente sabe que é uma luta diária, que a gente tem que se conhecer, que a gente vai passar por um processo de dor, porque o nosso orgulho ainda faz com que a gente sofra quando a gente tenta aquietar esse sentimento dentro do nosso coração. Mas a gente sabe também que não é impossível, né? Sabendo que todos somos criados iguais e que alguns espíritos já estão lá em cima, num patamar de muita evolução, se aproximando disso que Jesus exemplificou e mostrou pra gente quando passou por aqui. A gente sabe que é possível, né? Basta a gente querer e se esforçar. E eu já estudei uma vez, já vi uma palestra muito bonita sobre isso e que eu gostaria de repassar isso para vocês, porque foi uma coisa que me marcou muito, né? Esse orador que eu vi essa palestra falando disso, ele dizia para nós que a bem-aventurança são os degraus que nós devemos alcançar para atingir essa simplicidade, essa pureza de coração que fala aqui no capítulo 8 do Evangelho, que está registrado em Mateus, capítulo 5, versículo 8, né? Ele fala, esse orador falou sobre isso, eu gostei muito, que a pureza de coração, ele é o sexto ponto lá das bem-aventuranças, né? Vamos dizer, o sexto degrauzinho
Mas que antes disso, a gente precisa transpor outros degraus, né? Então ele fala que quando Jesus fala, bem-aventurados os pobres de espíritos, ele tá nos mostrando que a gente que a gente precisa, para vencer isso, para se aproximar de Deus, para ter o reino dos céus, para ter todo essa beleza que é espiritual que a gente quer alcançar, né? A gente precisa se entender intimamente com os ensinamentos de Jesus. E o que a gente entende com esse bem-aventurados os pobres de espíritos, né? Porque alcançarão o bem, né? Assim que ele fala lá, é que a gente precisa olhar para dentro de si e analisar, reconhecer os nossos defeitos, as nossas dificuldades, para a gente poder ter coragem de mudar. E ele explica também que aí quando no segundo passo, no segundo degrauzinho, a gente ouve de Jesus, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. É também um segundo degrauzinho para a gente atingir essa simplicidade, essa pureza do coração. Porque, primeiro, a gente se reconhece como pobre de espírito, como uma pessoa falha, cheia de defeitos, cheia de egoísmo, cheia de orgulho. E quando a gente se reconhece verdadeiramente, aí a gente chora, né? A gente sofre, porque a gente percebe que a gente precisa mudar muita coisa dentro de nós. Porque enquanto a gente não reconhece, a gente vai vivendo, né? Eu costumo brincar que a gente vai igual a música do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. A gente é feliz porque a gente ainda não parou para analisar os ensinamentos de Jesus, né? A gente fica só no superficial, a gente não olhou realmente para o nosso coração, para os nossos sentimentos, para ver o que está borbulhando lá dentro. Quando a gente percebe, com essa vontade de mudar, de galgar esses degraus para atingir essa pureza, essa simplicidade de coração, aí a gente chora. Chora verdadeiramente, sinceramente. A gente sofre, mesmo que não seja o chorar das lágrimas verterem no nosso rosto, o coração chora, né? E aí ele vem com o terceiro degrauzinho, que ele fala que bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, porque para a gente curar essas mazelas que a gente reconheceu lá quando reconheceu que é pobre de espírito, quando a gente sofreu, que a gente reconheceu que tem tudo isso dentro e que quer mudar realmente, a gente entra numa fase de sofrimento, né? Dói lá dentro, puxa vida, como que eu sou assim, como que eu sou assado, como que eu posso fazer isso, por que eu carrego tanto orgulho, por que eu carrego tanta vaidade, por que eu não perdoo, né? A gente começa a se questionar. E esse processo de transformação dói um pouquinho, né? A gente acaba chorando. Então, a gente começa a querer ter essa brandura, ter sede de se melhorar, né? E aí a gente começa também a ter a sede de justiça, que é o quarto mandamento. A gente começa a querer analisar o que a gente fez de errado lá para trás, se a gente tem alguém que a gente pode procurar, pedir perdão, se afinizar, né? Porque se a gente achar que tá tudo bem,
né? Ah, eu sou a melhor mãe do mundo, eu sou a melhor esposa do mundo, eu sou a melhor amiga, eu sou amorosa, ah, eu sou isso, eu sou aquilo. Se a gente arranjar só um montão de qualidade pra gente, a gente não procura se melhorar para ter esses bons sentimentos, essa pureza de coração, né, que levou Jesus a dizer que fôssemos como as crianças, né? Mas a gente precisa deixar bem claro que ele estava se referindo à infância, né? Porque pode alguém falar, mas a criança, ela reencarna e ela traz dificuldades lá de trás. O espírito carrega, né? Só que ele fala infância porque a criança, o corpo físico ali, a fragilidade dela, ainda está tolindo dela fazer uma porção de coisa, dela demonstrar sentimentos piores, né? Justamente porque ela precisa despertar em nós carinho, porque ela precisa ser cuidada. Quando a gente olha, pode ser até um inimigo nosso, pode ter sentimentos ruins, mas a gente não consegue definir quem está ali, porque aquela fragilidade toda, aquele rostinho, né, aquela inocência faz com que ela desperte em nós bons sentimentos. Então, por isso que ele se referiu à infância, né? E quando a gente começa a esse processo de pedir perdão, a gente começa também, lá quando fala no quinto item do Sermão do Monte, né? Sermão da Montanha, das bem-aventuranças, ele fala que bem-aventurados os misericordiosos, porque quando a gente começa a querer procurar aqueles que a gente acha que magoou de alguma forma, a querer consertar coisas que a gente fez lá atrás, a gente começa também a ter aquele sentimento de perdoar, a se melhorar, né? A fazer as melhores coisas nesse sentido que estiverem no nosso alcance. Porque a gente fala assim, é muito difícil eu atingir esse objetivo. Mas a gente vai devagarzinho, né? Olha lá atrás, quando Jesus ensinou que nós amássemos os nossos inimigos, a gente fica pensando, gente, mas que coisa mais difícil, né? Eu amar uma pessoa que fez mal para mim, né? Primeiro, que ele não falou amar os inimigos com a mesma sensação, com o mesmo fluido que a gente tem de amor com um amigo, porque a gente sabe que é diferente. Esse não amar, não querer mal, não falar mal, não querer que o outro se dê mal, só porque ele fez alguma coisa de ruim que nos afetou e que a gente não gostou, né? Se você não consegue ainda conviver, né, ore por ele, não fale mal dele. Isso são passos pequeninos que a gente vai dando para conseguir atingir essa pureza. Vai chegar um dia que a gente vai encontrar com aquela pessoa que a gente não gosta, né? Tem um sentimento contrário, e vai falar, nossa, nem senti mais nada de diferente com aquela pessoa. Por quê? Porque a gente está seguindo esses passos, está tentando se reconhecer falho, chorar as nossas dificuldades, ser brando e pacífico, pedir perdão, perdoar, até que a gente chega no sexto item das bem-aventuranças, que é misericordiosos são os que têm puro, bem-aventurados os que têm puro coração. Então, tem um caminho para a gente seguir. Não é assim, não, eu quero ter simplicidade, eu quero ser humilde e amanhã a gente tá. Não, tem todo um caminho para a gente trilhar, para a gente observar, né? E nada melhor
do que ser observador dos ensinamentos do Cristo, para que a gente possa se conectar com Ele nessa pureza de coração, né? São vários momentos que a gente tem que ir seguindo vários passos para que a gente consiga atingir. Vai ser rápido? Não, talvez não, né? Mas o importante é que a gente comece já, né? Se não conseguir atingir todos os objetivos, o que é difícil, todos devido à nossa condição moral, numa encarnação, gente, a gente já começou. Se a gente desencarnar no meio, falta só a outra metade. Agora, se a gente não começar, a gente vai desencarnar e vai reencarnar, começando tudo de novo. Então, eu acho que vale a pena a gente tentar, né? A gente tem que tentar. A nossa oportunidade reencarnadas aqui é para evoluir, né? E sem os melhores sentimentos no nosso coração, sem essa pureza que a gente precisa ter, a gente não vai evoluir, né? A gente vai ficar rolando e desencarna para começar tudo numa oportunidade nova. E eu brinco às vezes, né? Que tá difícil reencarnar. Hoje as pessoas estão querendo pouquinho filho, quando querem, né? Então a fila vai ficando grande lá. E já imaginou a gente livre do corpo, né? Que a gente enxerga muito melhor, porque o corpo tolhe muita coisa do espírito. E lá na espiritualidade, querendo reencarnar, sabendo que necessita, querendo mudar e não consegue, né? É muito sério isso, né? E lá no item 5, porque isso tudo que a gente falou foi do item 1 ao 4, né? E no item 5 fala do adultério, do pecado por pensamento, né? E ele fala: aprendeste o que foi dito aos antigos, não cometereis adultério. Eu, porém, vos digo que aquele que houver olhado uma mulher com mau desejo para ela já em seu coração, cometeu o adultério. Só que essa palavra adultério, depois aqui, eu vou ler, vem até explicando, né? Quando fala de adultério, a gente logo pensa no adultério conjugal, né? Na traição conjugal, mas não é só isso. Esse adultério aqui, ele está ligado também aos nossos sentimentos, à nossa pureza de coração. Esse adultério, olha, ele fala que a palavra adultério não deve absolutamente ser entendida aqui com o sentido exclusivo da acepção que lhe é própria, porém, num sentido mais geral. Muitas vezes Jesus empregou por extensão para designar o mal, o pecado, todo e qualquer pensamento mau, como por exemplo nessa passagem: porquanto se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, dentre esta raça adúltera e pecadora, o Filho do Homem também se envergonhará dele, quando vier acompanhado dos santos anjos na glória do seu Pai. E ele vai explicando que a verdadeira pureza não está somente nos atos, está também no pensamento, porquanto aquele que tem puro coração nem sequer pensa no mal. Foi o que Jesus quis dizer. Ele condena o pecado mesmo por pensamento, porque é sinal de impureza. Então, olha só, os nossos sentimentos melhores, essa pureza,
vai fazer com que a gente mude até os nossos pensamentos, né? Vocês já ouviram falar que a prece é um estado de alma, né? Por enquanto, a gente para um minutinho do nosso dia, a gente faz isso na casa espírita, faz quando a gente vai deitar, quando a gente levanta, às vezes no meio do dia a gente lê uma página, faz uma prece, a gente escolhe um momento para isso. Mas quando nós atingirmos de verdade esses bons sentimentos, essa pureza de sentimentos, né? Quando a gente for humilde mesmo, amoroso, amar a todos, não guardar raiva no coração, não guardar ressentimento, quando nada mais nos ofender, né? Quando as pessoas falaram assim, você me perdoa? Não, não te perdoo, porque eu não tenho nada para te perdoar, você não me magoou, não tenho ressentimento. Quando a gente atingir esse patamar, a gente vai viver como se estivesse em prece, né? Vai viver num estado só de coisas boas. E isso é muito bom para nós, né? Porque sentimentos ruins, a gente atrai irmãos menos esclarecidos para nos acompanhar, que faz com que a nossa vida fique ainda mais difícil. A gente tem que ter sintonia com bons espíritos, com os espíritos amigos, que irão nos auxiliar para que a gente se melhore ainda mais cada dia, né? É isso que a gente precisa. Então, esse adultério é isso, é a gente pensar coisas ruins. Não, gente, eu gosto sempre de abrir um parêntese quando eu falo disso, porque assim, muitas pessoas acham que a gente sentir e pensar uma coisa e não falar é hipocrisia, né? O pensar ruim é ruim, mas quando a gente já consegue, às vezes, calar, já é o primeiro passo, né? Se a gente se sentir ofendido, quiser dar uma resposta, não é bom a gente pensar, tá errado. Mas entre a gente pensar, falar e arrumar um problema, às vezes é preferível a gente já aprender. Só pensou porque não conseguiu deixar de pensar, mas calou. Não arrumou um problema, não ofendeu o outro, né? Porque aí vai falar assim, não, mas eu penso, mas eu não falo, é hipocrisia. Não, não é não. Isso é um esforço de conter as nossas dificuldades. A gente começa assim, né? Antes a gente respondia mal ao outro. Agora talvez a gente tenha vontade, mas consiga conter. É um degrau, né? É um degrau que a gente conseguiu subir. Então, não fica pensando isso, né? Porque a gente fala, quando eu falei do primeiro degrauzinho aqui, né, do pobre de espírito, fala, eu reconheço, mas eu sou errado mesmo, o que eu vou fazer? Eu vou ir para o segundo, eu vou chorar a minha dificuldade, vou sofrer por isso? Não, senão eu vou ser hipócrita, todo mundo está sabendo que eu já faço, que eu já sou assim mesmo? Não, nada disso. A gente pode ir tolindo dessa forma, né? Hoje eu penso, poxa vida, que vontade de falar isso pro fulano, mas eu não falo. Eu não falo. Quando eu vejo, daqui a pouquinho aquilo já passou, porque muitas vezes são ímpetos. E com um ímpeto de uma maldadezinha, de um orgulhozinho que a gente ainda carrega no coração, às vezes a gente arranja um problemão deste tamanho. A gente tem que começar a aprender a minimizar as dificuldades que a gente causa ao redor, né? E os fluidos ruins que a gente causa envolvendo o outro, falando alguma coisa para o outro, causando um mal-estar no outro, para a gente também não é bom. A gente que é espírita sabe disso. Então, vão fazer com que a gente vá angariando amigos, muito amigos, né? Tentando fazer o bem, se esforçando. Hoje vai ser um sacrifício, né? Amanhã vai ser espontâneo. É isso que a gente precisa aprender, precisa tentar cada dia. Santo Agostinho não nos ensina, ele não fala que ele toda noite ele analisava o que ele tinha feito
para o que ele tinha feito de ruim, ele não repetir no outro dia, é um bom ensinamento para nós, né? Vamos pensar, vamos analisar, vamos lembrar das bem-aventuranças, vamos aprender a reconhecer as nossas dificuldades, vamos nos esforçar para que a gente cuide, para que daqui a um tempo a gente não as carregue mais em nosso coração, até a gente atingir essa pureza que a gente precisa, né? Não é à toa que Jesus vivenciou tanta coisa boa, ensinou, exemplificou, não é à toa, né? E tem aqui o item 7 que fala: esse princípio suscita naturalmente a seguinte questão: sofres as consequências de um pensamento mau, embora nenhum efeito produza? Cumpre-se faça aqui uma importante distinção. À medida que avança na vida espiritual, a alma que enveredou pelo mau caminho se esclarece e despoja pouco a pouco de suas imperfeições, conforme a maior ou menor boa vontade que demonstre, em virtude do seu livre-arbítrio. Todo pensamento mau resulta, pois, da imperfeição da alma, mas de acordo com o desejo que alimenta de depurar-se, mesmo esse mau pensamento se lhe torna uma ocasião de adiantar-se, porque ela o repele com energia. É indício de esforço por apagar alguma mancha. Não cederá se apresentar a oportunidade de satisfazer o mau desejo. É isso que eu falei. A gente tem um livre-arbítrio. Mesmo que você pense, que a gente pense alguma coisa ruim, se a gente conseguir tolir, a gente já está melhor. Depois que haja resistido, sente-se-á mais forte, contente com a sua vitória. É muito bom quando a gente consegue tolir, quando a gente consegue vencer alguma dificuldade que a gente carrega no coração, né? Aquela que, ao contrário, não tomou boas resoluções, procura ocasião de praticar o mau ato. E se não o leve efeito, não é por virtude de sua vontade, mas por falta de ensejo. Se a gente ficar dando asa para os maus sentimentos, vou contar aqui rapidinho, que já está acabando o nosso tempo. Eu tenho uma amiga que ela falou que ela estava com um problema com uma pessoa, né? E ela ficava em casa fazendo as coisas dela e pensava, e pensava, e pensava. Não, porque eu vou encontrar com ela, eu vou falar isso. Não, porque se ela me falar isso, eu vou falar isso. Quando ela via, ela estava discutindo sozinha, imaginando que a pessoa ia falar isso para ela, que ela ia falar isso para a pessoa. Olha só, ela foi ficando num estresse, num descontrole, que ela foi procurar até ajuda médica e espiritual. Quer dizer, além da gente não se melhorar, ainda traz problema para o corpo físico, né? Ó, em resumo, naquele que nem sequer concebe a ideia do mal, já há progresso realizado. Naquele a quem essa ideia acode, mas que a repele, há progresso em vias de realizar-se. Naquele, finalmente, que pensa no mal e nesse momento se compraz, o mal ainda existe na plenitude de sua força. Num, o trabalho está feito, no outro está por fazer-se. Deus, que é justo, leva em conta essas gradações na responsabilidade dos atos e dos pensamentos do homem. Então, mesmo que a gente ainda pense, mas já consiga tolir os maus pendores, já é um passo. E Deus reconhece cada esforço nosso, tá bom? Que Jesus nos abençoe, nos fortaleça, nos ilumine na nossa caminhada, para que a cada amanhecer a gente possa estar melhor, vencendo as nossas dificuldades, que são as maiores que nós temos, são as que carregamos no coração. Muita paz, meus irmãos, e vamos fazer a nossa prece para encerrar então a palestra, tá bom? Jesus amigo, muito obrigada por esta oportunidade bendita. Que a sua luz, o seu amor
continue a nos envolver, a envolver a cada criatura que está junto de nós assistindo esta palestra e aqueles que ainda vão assistir, Senhor. Que todos sejam abraçados por Ti, envolvidos no Seu amor e na Sua paz, conseguindo o fortalecimento necessário para a transformação íntima. Envolva, Jesus, todo o nosso planeta de paz, amor e caridade, para que possamos sentir sempre a Sua presença bendita em nossos corações. Muita paz, meus irmãos. Gente, boa noite, que Jesus nos fortaleça. Muito obrigada por esta oportunidade de estarmos juntos novamente, viu? Grande abraço a todos.